Olá a todos, sou Martin Pino. Agora vamos tratar sobre o reconhecimento facial nos Estados Unidos. Dois pontos, o projeto de lei federal que visa proibir o seu algoritmo. Então, que é na verdade o S.4084. É dessa forma que está no site do Congresso dos Estados Unidos. Então, esse projeto de lei, S.4084, é de 25 de junho de 2020. Traz conceitos muito interessantes sobre reconhecimento facial, sistemas de vigilância biométrica, dentre outros conceitos que não existem na legislação brasileira nem na União Europeia. Então, no caso específico da Regulamentação Geral de Proteção de Dados, a famosa GDPR. Também tem conceitos sobre reconhecimento de voz, e também sobre como seria essa proibição. Mas isso a nível federal, é importante salientar isso, ou seja, a nível de Estados Unidos como um país todo, não é um projeto de lei para cidades específicas, é para o país todo. Essa é a ideia que vem de importância. Mas antes de continuar, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like e seus comentários são bem-vindos. Então, nós temos cidades nos Estados Unidos que já proibiram os algoritmos de reconhecimento facial. No caso, São Francisco, na Califórnia, Somerville, Massachusetts, Oakland, também na Califórnia. Essas cidades proibiram o uso de reconhecimento facial pela polícia, alegando que a tecnologia discrimina as minorias. Em setembro de 2020, a cidade de Portland, em Oregon, proibiu o uso de reconhecimento facial para entidades públicas e privadas, incluindo em locais de acomodação pública, como restaurantes, lojas de varejo e espaços públicos de reunião. Numa cidade também, Portland, só que no estado de Maine, nessa cidade foi aprovada uma lei em novembro de 2020, proibindo a cidade e seus departamentos e funcionários de usar ou autorizar o uso de qualquer software de vigilância facial ou em qualquer grupo ou membro do público. O decreto ainda permite que o público processe se dados de vigilância facial forem coletados e usados ilegalmente. Os cidadãos teriam o direito de receber $100 por violação ou $1.000 se a violação for mais grave, além de honorários advocatícios. Então, vamos para o projeto de lei S.4084. De 25 de junho de 2020. Dessa forma que está no Congresso dos Estados Unidos. E falou o seguinte: seja promulgado pelo Senado e pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América, no Congresso reunido, proibir a vigilância biométrica pelo governo federal sem autorização estatutária explícita e reter certas concessões de segurança pública federal de governos estaduais e locais que realizam vigilância biométrica. Importância que fala proibir a vigilância biométrica. Importante salientar isso. Na seção 2 desse projeto, tem as definições. Nós temos aqui, na seção 2, item 1, temos o sistema de vigilância biométrica. Então, fala o seguinte: o termo sistema de vigilância biométrica significa qualquer software de computador que realiza reconhecimento facial ou outro reconhecimento biométrico remoto em tempo real ou em uma gravação ou fotografia. E no item 3, fala o seguinte: reconhecimento facial. Aqui dá o conceito de reconhecimento facial. Então fala o seguinte: o termo reconhecimento facial significa um processo automatizado ou semiautomático que auxilia na identificação de um indivíduo, capturando informações sobre um indivíduo, ou de outra forma gerando ou auxiliando na geração de informações de vigilância sobre um indivíduo com base nas características físicas do rosto do indivíduo, ou registra características do rosto, cabeça ou corpo de um indivíduo para inferir emoções, associações, atividades ou a localização de um indivíduo. No item 6 tem um conceito que tem o título Outro Reconhecimento Biométrico Remoto. Então vamos lá. O termo outro reconhecimento biométrico remoto, dois pontos. Letra A, significa um processo automatizado ou semiautomático que,
auxilia na identificação de um indivíduo, capturando informações sobre um indivíduo, ou de outra forma, gerando ou auxiliando na geração de informações de vigilância sobre um indivíduo com base nas características da maneira de andar do indivíduo, ou outra característica imutável verificada à distância. E também que usa tecnologia de reconhecimento de voz ou registra tais características para inferir emoções, associações, atividades ou a localização de um indivíduo. E também não inclui identificação com base em impressões digitais ou impressões palmares. O item 7 fala do conceito de tecnologia de reconhecimento de voz, que fala o seguinte: o termo tecnologia de reconhecimento de voz significa o processo automatizado semiautomático que auxilia na identificação ou verificação de um indivíduo com base nas características da voz de um indivíduo. Aqui vamos para a seção 3, que é importante porque fala sobre a proibição do governo federal sobre o uso de vigilância biométrica. Aqui nós temos a subseção A, que fala o seguinte: em geral, exceto, conforme disposto na subseção B, que vamos ver daqui a pouco, será ilegal para qualquer agência federal ou funcionário federal em uma capacidade oficial adquirir, possuir, acessar ou usar nos Estados Unidos qualquer sistema de vigilância biométrica ou informações derivadas de um sistema de vigilância biométrica operado por outra entidade. E aqui temos a subseção B, que trata sobre a exceção. A proibição estabelecida na subseção A, que já falamos, não se aplica a atividades explicitamente autorizadas por uma lei do Congresso que descreva especificamente 2 pontos: as entidades autorizadas a usar os sistemas de vigilância biométrica, o tipo específico de biometria autorizada, os fins para tal uso e quaisquer usos proibidos. Também que descreva especificamente padrões para uso e gerenciamento de informações derivadas do sistema de vigilância biométrica, incluindo retenção de dados, compartilhamento, acesso e trilhas de auditoria, ou dados de auditoria. Também que descreva especificamente requisitos de auditoria para garantir a precisão das tecnologias do sistema de vigilância biométrica, padrões para taxas mínimas de precisão e taxas de precisão por sexo, cor da pele e idade. Também que descreva especificamente proteções rigorosas para o devido processo legal, privacidade, liberdade de expressão, de associação, de equidade racial, de gênero, e de religião. E também que descreva especificamente sobre mecanismos para garantir o cumprimento das disposições desta lei. Aqui vamos tratar sobre a admissibilidade, nesta seção 3 mesmo. Então, está como número 1. Número 1, admissibilidade, fala o seguinte: exceto em uma investigação judicial ou processo alegando violação desta seção, as informações obtidas em violação a esta seção não são admissíveis pelo governo federal sem qualquer investigação ou processo criminal, civil, administrativo ou outro. Número 2, nesta seção 3, causa de ação. Aqui, neste item 2, causa de ação, tem o chamado subparágrafo A, que fala, em geral, 2 pontos, uma violação desta seção constitui uma lesão a qualquer indivíduo lesado por uma violação desta lei. Subparágrafo B. Deste item 2, desta seção 3, fala sobre o direito de processar. 2 pontos, um indivíduo descrito no subparágrafo A, que falamos agora, pode instituir procedimentos contra o governo federal cujo funcionário é acusado de ter violado esta seção para a reparação descrita no subparágrafo D, que vamos ver daqui a pouco, em qualquer tribunal de jurisdição competente. Agora vamos para o subparágrafo C. A aplicação pelos procuradores-gerais do Estado.
o chefe da aplicação da lei de um Estado ou qualquer outro oficial do Estado autorizado por lei a tentar fazer ações em nome dos residentes de um Estado pode tentar entrar com uma ação civil como a parens patriae em nome dos residentes desse Estado em um tribunal distrital apropriado dos Estados Unidos para fazer cumprir esta lei, sempre que o chefe de aplicação da lei ou outro oficial do Estado tiver motivos para acreditar que os interesses dos residentes do Estado foram ou estão sendo ameaçados ou adversamente afetados por uma violação desta lei. Aqui vamos para o subparágrafo D, que já foi mencionado para ser tratado em breve. Estamos agora aqui nesse subparágrafo D, que fala sobre medida, 2 pontos. Em uma ação civil movida nos termos do subparágrafo B, já falamos ali faz pouco tempo, em que o autor da ação prevalece, o tribunal pode decidir sobre danos reais, danos punitivos, honorários advocatícios e custas razoáveis e qualquer outra medida, incluindo medida cautelar, que o tribunal considere apropriada, além de penalidades civis, que consistem em que qualquer funcionário federal que for descoberto por ter violado esta seção pode estar sujeito a reciclagem, suspensão, rescisão ou qualquer outra penalidade, conforme determinado em um tribunal apropriado, sujeito aos requisitos de devido processo aplicáveis. E também o tribunal pode decidir também sobre financiamento federal. E, por fim, nenhum fundo federal pode ser obrigado ou gasto por uma agência federal de aplicação da lei para a compra ou uso de um sistema de vigilância biométrica. Também, a parte final deste projeto de lei federal fala o seguinte, que nenhuma agência federal pode usar quaisquer fundos não alocados apropriados à agência para a compra ou uso de um sistema de vigilância biométrico. E também, nada nesta seção pode ser interpretado para proibir o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, NIST, de testar ou pesquisar sistemas de vigilância biométrica, outras tecnologias de reconhecimento biométrico remoto em uso comercial ou para antecipar ou substituir qualquer lei federal, estadual ou local que impõe uma limitação mais rigorosa do que as limitações descritas nesta seção. Então, agradeço a atenção de vocês, tomara que tenha gostado, mas esse projeto de lei federal a nível país inteiro, Estados Unidos, sobre a proibição do uso de algoritmos de reconhecimento facial. Desde já agradeço a atenção de vocês e, obviamente, convido a vocês a se inscreverem no canal, darem um like e seus comentários são bem-vindos. Obrigado!